Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversando com Economistas. Nesta edição, vamos aqui bater um papo e saber um pouquinho aí das suas experiências, das suas histórias do economista, contador e perito Jubrais Saque. Jubrais, seja muito bem-vindo ao Conversando com Economistas. É uma satisfação imensa bater um papo contigo hoje. Eu que agradeço a oportunidade aí que vocês nos concedem. Maravilha, eu tenho certeza que você está nos acompanhando aí hoje, vai saber um pouquinho sobre perícia, né? O Jubrai tem uma especialidade muito grande, ele tem um escritório que trabalha também com isso. E vamos falar também um pouquinho, se der, sobre contabilidade também, porque são áreas que caminham juntos, né, Jubrai? Economia, Sem dúvida, contabilidade, sem dúvida, sem dúvida. administração. Não Jubrai, há para a a gente menor dúvida. iniciar, eu queria que o senhor falasse o seguinte: eu queria que você contasse sobre a escolha em fazer economia e como o senhor iniciou a carreira de perito. Olha, sobre a escolha em fazer economia, eu acredito que isso foi pela leitura de muito gibi do Tio Patinhas, viu? Olha, Um pouco de brincadeira, né? Mas assim, desde a época de colégio, né, do ensino, na época era colegial, né? Eu sempre tive uma certa facilidade com matemática, com números, assim, desde cedo, meu pai tinha um hábito que eu conservo até hoje de leitura de jornal, né, de jornal impresso. Eu assim, passava pelos cadernos do jornal e me interessava também pelo caderno de economia, né? Então, assim, a escolha para fazer economia foi uma escolha meio que natural, né? Então, cheguei a trabalhar no mercado financeiro, trabalhei aproximadamente entre 85 até 1990, e em 1991 surgiu a oportunidade de conhecer a perícia. É, eu, eu eu conheci aquele que foi o meu mestre, né, que me ensinou tudo a respeito da minha profissão, que foi o Walter Romero, né, que conserva o nome dele na sociedade, na Saque Romero até hoje, em homenagem, né, que eu presto a ele, que me ensinou tanta coisa. Assim, para mim uma profissão totalmente desconhecida, não tinha a menor ideia do que representava, do que era, né? E comecei em 1991, na época eu era só economista, e obviamente logo no começo sentia a necessidade de complementar a minha formação com a contabilidade, né? O que acredito até que sirva até como uma sugestão àqueles que queiram ingressar na profissão, né? E desde então, as coisas foram acontecendo e já estamos aí há quase 34 anos, né, trabalhando exclusivamente com perícia, tanto na qualidade de perito judicial, em assistências técnicas, e de aproximadamente uns 10 anos para cá, com mediação e arbitragem também. aproveitando essa sua experiência na perícia, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que você recomendaria para quem quer atuar como perito. A gente estava conversando nos bastidores e acontece Aham. muito na prática, Jubrai, de muitos economistas, principalmente os jovens economistas que estão se formando, que não conhecem muito essa área de perícia. Eu entrevistei agora recentemente um delegado regional nosso e um professor que na faculdade que ele leciona, eles colocaram uma disciplina de perícia que é justamente para falar sobre o tema, para abrir esse campo e para mostrar para os jovens, para os futuros economistas, que o campo da perícia tem aí muitas alternativas para atuar. Mas aproveitando a sua experiência aí de mais de 30 anos nessa área, eu queria que você falasse o que é preciso fazer para atuar nessa área. O que o senhor recomendaria?
Olha, são muitos requisitos, mas eu acho que os pilares fundamentais, assim, para se você ingressar nessa área e ter um bom percurso para se formar um bom perito, são a formação, né? E acredito que a formação em economia e contabilidade são requisitos quase que essenciais. Eu sei que existem peritos que são exclusivamente economistas e outros que são exclusivamente contadores, mas acho que a conjunção dessas duas formações facilita muito e até amplia, né, a possibilidade de trabalho. Outro ponto fundamental e que eu tenho visto que vem perdendo um pouco de qualidade ao longo dos anos é uma excelente redação. Porque não basta você ter uma boa técnica para executar um trabalho. Você precisa traduzir aquilo que você apurou de uma forma clara e concisa. Porque o leitor do trabalho pericial nem sempre é um contador, um economista, um técnico, né? Isso tem os assistentes técnicos que acompanham as partes, mas é o juiz, é um advogado, né? Ou até às vezes um leigo, a própria parte, que tem às vezes dificuldades com certos conceitos técnicos, né? Então, uma excelente redação, ela é fundamental para você conseguir traduzir aquilo que você apurou de uma maneira clara e concisa. Bom, Pode continuar. perdão. Não, não, pode continuar. Sim, eu acrescentaria também, óbvio que aí a gente já entra no terreno mais da própria pessoa, né, do perito, mas o perito ele tem que ter em mente, né, a grande responsabilidade que pesa sobre ele. Muitas vezes nós estamos atuando em processos envolvendo quantias, pleitos, assim, muito grandes, de grande relevância, às vezes até para a sobrevivência, né, de pessoas físicas e jurídicas. Então, a responsabilidade, né, que se traduz em ética, em boa técnica, em, em dever profissional, é muito importante. Então, eu diria assim, é uma condição também essencial para o bom profissional. Entrando agora nessa parte de desafios, né, atualização, diferenças de um para o outro, em relação às perícias, nesses seus 30 anos, né, de que o senhor tem de experiência aí, né, nesse segmento da perícia, quais são os principais desafios que você já enfrentou durante uma perícia judicial? E, na sequência, eu queria que você falasse para a gente a diferença entre perícia judicial e extrajudicial, Gilbray. Os desafios, eles são constantes, né? Eu acredito que o maior desafio que nós, peritos, enfrentamos é a busca, né, de elementos de convicção que possam, né, suportar as apurações que nós realizamos. Muitas vezes nós nos deparamos com processos em que a documentação que ampara um pleito, ela é falha, né? E aí reside assim um desafio enorme para o perito para que ele possa, de alguma forma, obter esses elementos de convicção ou os melhores elementos possíveis, né, para suportar as apurações que ele tem que realizar, né? Então, esse é um desafio constante e sempre renovado a cada processo que nós enfrentamos. Mas, assim, os demais desafios que nós enfrentamos, quando você é perito do juízo, eu acredito que, de certa forma, o trabalho ele até é um pouco mais facilitado,
porque seu compromisso é exclusivamente com aquilo que o juiz fixou como ponto controvertido. Quando você é assistente técnico, você tem um compromisso um pouco mais particularizado, né? Porque você está defendendo tecnicamente uma parte. E aí, eu acho que é importante que cada profissional, sobretudo, quando vá aceitar ou está analisando uma proposta para ser assistente técnico, antes de aceitar, ele tem que entender muito bem o caso em que ele está inserido e fazer uma boa análise técnica da viabilidade daquele pleito. Porque uma vez que você se compromete com a parte, ela vai querer que você entregue aquilo que ela está pleiteando. Então, e isso tem mais um detalhe, né? Você não pode, quando é assistente técnico, contradizer uma situação em que você atuou como perito judicial, né? Você não pode dizer como perito judicial que a parede é branca e quando assistente técnico dizer que a parede é azul. Não dá. Então, assim, às vezes a gente, aqui no escritório, por exemplo, nós temos assim, um filtro muito sério com relação à assistência técnica, porque se não tiver, bom, primeiro, a gente não acreditar naquilo que, né, na viabilidade técnica daquele preto, achar que aquilo não está parando em pé. E segundo, se eventualmente aquele pleito ele está em contradição com nosso entendimento manifestado em laudos como perito do juízo, a gente não aceita. E Independentemente dos honorários, se são bons, etc., não aceitamos. em relação à preparação, uma curiosidade minha que eu acho também muita gente deve ter, existe alguma preparação específica antes de realizar uma perícia ou não? Isso é mito? Claro que sim. Não, para cada perícia, ela requer uma preparação específica. Enfim, assim, não existe não existe uma perícia igual a outra. Mesmo o mesmo tema tem diferenciações, né? Fazer uma análise de contrato bancário, ok, mas cada contrato tem um valor, tem um prazo, tem uma taxa, tem pagamentos em aberto, vencidos, vincentes, enfim. Cada perícia tem uma preparação específica. É óbvio que algumas elas são mais uniformes, outras mais específicas, mas toda perícia envolve um estudo do caso, a, um bom sumário de tudo aquilo que consta no processo, né? Uma análise da documentação que está juntada no processo, a solicitação dos documentos que você entende necessários e que ainda não foram juntados pelas partes, né? Um planejamento do trabalho, das horas que serão despendidas para a execução desse trabalho, para que, enfim, tudo isso corra de acordo com o planejado. Entendi. Ah, Então, assim, bom, pode desculpa, falar. você também me perguntou sobre a diferença da perícia judicial e E extrajudicial. extrajudicial, isso? Eu acho Tem que, alguma olha, diferença? basicamente não assim, não existe grande diferença. A questão é que a perícia judicial normalmente é requisitada pelo juízo, né? Enquanto essa judicial, às vezes, é requisitada pela parte. Às vezes, uma parte, ela antes de entrar com o processo, ela quer um parecer técnico para saber se aquilo que ela está postulando tem suporte, né? Tem um bom arcabouço documental e técnico para seguir em frente, né? Talvez essa seja a diferença substantiva aí entre a judicial e essa judicial. E, Gilbray, na sua visão, o que você considera os elementos aqui essenciais para que um laudo seja claro e convincente? Você consegue destacar para a gente? Olha, eu acredito que um bom laudo, ele tem que conter uma descrição das apurações que foram realizadas, contemplando
todos os documentos que foram examinados, os cálculos que foram efetuados, né? E uma boa resposta aos quesitos e, sobretudo, uma boa conclusão, né? Que enfrente os pontos controvertidos que foram submetidos à apreciação por parte do juízo. Já quase chegando aqui ao finalzinho da nossa conversa, eu vou trazer uma última questão, antes da gente já finalizar e fazer a pergunta, trazer alguma dica para os jovens economistas. Hoje nós vivemos numa era tecnológica, né? Hoje o acesso à informação ela é mais rápida, precisa, com tantas mudanças e atualizações, com a era da inteligência artificial, como se manter atualizado sobre as mudanças das normas e legislação que afetam as perícias, Gilbray? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, assim, nós estamos diante de uma revolução, né? E é assim, é muito difícil para antever o que virá pela frente. É mais fácil Eu fazer me perícia. recordo, Pode. perdão, Não, pode continuar, que não, eu aí. me recordo que faz muitos anos, eu li um artigo que tentava, né, captar qual a tendência das profissões que seriam mais afetadas ou menos afetadas pela inteligência artificial. E, para minha grata surpresa, a perícia contábil, perícia econômica, seria uma das menos afetadas. E por quê? Porque, no final do dia, a perícia ela não tem uma bula, ela não tem uma fórmula mágica, né? Cada processo tem uma particularidade, cada pedido também, a documentação, o critério, metodologia. Isso, isso acaba, de certo modo, né, assim, trazendo essas questões por uma apuração muito personalíssima, né, a depender muito ainda do intelecto humano. Não sei se isso de lá para cá se alterou e se vai se alterar, porque o que se prenuncia pela inteligência artificial é algo que ainda a própria humanidade ainda não sabe, né? O fato é esse. Por outro lado, assim, tirando a inteligência artificial do lado, tem uma questão interessante. Nós, peritos, a gente acaba assim, sempre olhando. Quando a gente vai executar um trabalho, a gente não olha para o futuro, a gente olha para o passado. Isso é o que é muito interessante. Quer dizer, tudo que a gente vai apurar, tanto em termos de normas, de leis, etc., já existe, já está lá, né? Então, também, isso, de certa forma, também é uma vantagem nossa, né? Porque, óbvio, a gente tem que fazer, em cada caso, por vezes, temos que fazer pesquisas, se aprofundar em legislações, mas são coisas existentes, né? Então, nós temos, assim, constantemente desafios. As perícias, elas estão se tornando, com o passar do tempo, multidisciplinares. Aquela notória especialização, hoje, ela já está requerendo, né, dos profissionais, dos escritórios de perícia, uma abrangência maior. Porque o volume de dados com os quais nós estamos lidando hoje são infinitamente superiores de 20, 30 anos, quando eu iniciei, né? Quando eu iniciei na perícia, nós estamos começando a usar o computador, né? Imagina onde nós estamos hoje. Então, assim, atualização, educação continuada, atualização, isso faz parte da rotina da vida de um perito, né? Eu acho que, em linhas gerais, é isso. Uma curiosidade, é mais fácil fazer perícia agora do que antes? Não, não é. Não é? Por quê? Não é.
por incrível que pareça, mesmo com o recurso da tecnologia, não é. Fala Porque para a gente, antes. então. Pois é, né? A gente também achava que a tecnologia ia tornar tudo mais fácil. Por um lado, sim, mas por outro, e aí que eu acho que mora o detalhe, as demandas se tornaram muito mais complexas. Vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a fazer perícia, jamais se cogitava de fazer uma análise de relacionamento bancário, conta corrente, conta garantida, tudo. Por quê? Porque o volume não havia como processar aquele volume de dados. Então, as operações que eram discutidas do judiciário, do ponto de vista bancário, eram contratos específicos. Era um contratinho de capital de giro, era uma coisa aqui, era uma coisa ali. Quando surgiu o Excel, veio a reboque toda uma leva de revisões bancárias que se estenderam aí durante quase mais de uma década, né? Outras questões assim que eram muito mais raras e que hoje se tornaram muito comuns são análises de demonstrações financeiras e de contabilidade mesmo, né? Hoje, assim, quando você faz um processo de apuração de haveres, você quase que tem que fazer uma due diligence nas demonstrações financeiras, na contabilidade. Então, assim, se por um lado você tem muito mais recursos tecnológicos à sua disposição, por outro, as demandas também ficaram muito mais complexas, demandam muito mais horas e investimento, né, em tecnologia e pessoal. Olha só, muito interessante essa sua resposta, porque eu tinha uma visão totalmente diferente, principalmente por causa da tecnologia, né? Dessa era da É, informação que nós vivemos, mas muito bacana. Para a gente finalizar, Gilbra, eu sei que a conversa está muito bom, a gente bateria assim muito um papo aqui bem longo, mas a gente precisa finalizar. Queria que você deixasse um recado aí para os jovens economistas, né? Para aquele jovem que está começando agora a atuar no mercado de trabalho, para aquele que começou agora ou vai começar em 2025 a faculdade de economia. Com toda a sua experiência, qual é o recado que você deixaria para essa turma jovem? turma jovem, invista na sua formação, invista, busque conhecimento, né? Busque expandir os seus horizontes. Não se limite a fazer apenas um curso de economia. Busque outras ferramentas que possam te possibilitar ampliar as possibilidades de atuação e também te dar mais recursos, né, para atuação. Uma boa dicção, uma boa oratória, uma boa redação, né, outros conhecimentos de outras áreas, pós-graduação, enfim. Vai, porque principalmente o jovem, tudo é possível. Então, não siga em frente e invista bastante. Esse é o recado. Siga em frente, invista bastante. Com esse recado final, a gente vai finalizar mais um Conversando com Economistas de hoje. Gilbray, foi uma satisfação imensa conversar contigo, ouvir um pouquinho da sua história. Novamente, muitíssimo obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Foi um prazer, né? Aproveito e aí desejo a você, a todo o pessoal do Corecon e a todos aqueles que estão ouvindo um Feliz Natal, um feliz e abençoado Natal, um 2025 repleto de conquistas e de paz e saúde. Tá bom? Maravilha. É o que a gente deseja para o senhor e para a sua família também, tá bom? Igualmente. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bem, com isso a gente finaliza mais um Conversando com Economistas. O nosso bate-papo de hoje foi com o economista, contador e perito, Gilbray Sack, aí, que trouxe um pouquinho das suas experiências para você que está nos acompanhando. Espero que você tenha gostado. Obrigado pela sua companhia e até uma próxima edição. Tchau, tchau.